dias, meus amores. Hoje a gente continua a nossa aula, as nossas aulas de espanhol. E hoje de uma maneira diferente. Não vou trazer vídeo com slide para vocês. A gente vai acompanhar somente o nosso livro de espanhol. Esse aqui, né? Que vocês já estão acostumados. E aí eu queria que vocês colocassem na página 27. Na página 27, semana retrasada, a gente viu uma aula sobre os artículos em espanhol. Que eu disse a vocês que os artigos são palavrinhas variáveis, que elas vão variar de acordo com o substantivo que elas acompanham. Se for um substantivo feminino, o artigo vai ser feminino. Se for masculino, o artigo vai vir também no masculino. Se for masculino plural, o artigo vem no masculino plural. Se for no feminino plural, ele vem no feminino plural. E aí, a gente tem essa parte 27, a página 27. Abram seus livros, por favor, página 27. E ele fala um pouquinho sobre a formação do substantivo. O que é o substantivo? E aí, geralmente, ou a gente chama substantivo ou a gente chama o nome. Por que a gente chama substantivo de nome? Vejam só. Substantivo é uma palavrinha muito estranha da gramática que ela se refere a todas as palavras que nomeiam todos os seres do mundo. Tanto em português quanto em espanhol também é assim. Se a gente tem sofá, o nome sofá é substantivo. Televisão é substantivo, cadeira é substantivo, mesa é substantivo. Então, todas as palavras que nomeiam todos os seres, sejam eles substantivos comuns, que é sofá, mesa, porta, televisão, por que são comuns? Porque nomeiam uma série de objetos, de um mesmo objeto, certo? E aí eu tenho várias televisões, eu tenho várias mesas, eu tenho várias cadeiras. Mas se eu disser Joana, Joana é um substantivo, tem várias Joanas. Mas de acordo com a gramática, ele fala aqui, Joana, por exemplo, ou Juan, como a gente está dando aula de espanhol, Juan, o nome em espanhol, ele fala que Juan ou Joana é um substantivo comum, um substantivo próprio, porque ele nomeia uma pessoa mesmo que tenham várias Joanas. Porque cada uma dessas Joanas, cada um desses Juans, cada um desses Daniéis é uma pessoa só. Mesmo que tenham várias pessoas que têm o mesmo nome, entendeu? Quando tem Daniel Silva, tem Daniel Gomes, tem Daniel Oliveira. Então, por isso, ele é dito como substantivo próprio. Nomeia pessoas ou lugares também, certo? E aí, nós temos página 27, que eu já mandei vocês colocarem. Aqui, página 27, e ele começa falando para vocês sobre o substantivo. E aí, o substantivo são palavras variáveis. Elas variam gênero e elas variam singular ou plural. O número delas, elas variam. Se eu tenho um substantivo feminino, ele geralmente termina com A. Cadeira, mesa, escada. E são substantivos femininos, geralmente porque eles são formados no seu finalzinho com a letra A. Isso também acontece no espanhol. E aí ele tem formação geral do feminino. A regra geral, nomes terminados com a palavrinha A, a terminação A, são substantivos femininos. E aí, quando eu tenho o substantivo masculino, para eu formar um substantivo masculino, se eu tenho um substantivo masculino, se eu quero formar um substantivo feminino, eu mudo o O para o A. É a mesma coisa quando a gente faz em português. Se eu tenho aluno que ele dá aqui, que em espanhol, aluno é alumno, que a gente bota um Mzinho no meio do U, entre o U e entre o N. Então, seria aluno. Se eu tenho aluno ou alumno, é masculino porque termina com O. Para eu fazer ele virar um substantivo feminino, o que eu faço? Mudo o finalzinho para o A. Então, ao invés de alumno,
eu tenho alumna, que é a mesma coisa de aluno, alumno, e alumna, aluna em português. E aí eu tenho muñeco, que é boneco. Se eu for transformar em um substantivo feminino, eu falo muñeca, que é boneca. Chico, menino, em espanhol. Se eu quiser mudar para o feminino, eu boto chica, menina. E aí, a consoante, quando eu tenho uma palavra que termina com uma consoante, eu só agrego a letra, ou seja, eu só agrego o a essa terminação. Vamos lá, eu tenho professor. O professor é masculino, o professor é masculino. Se eu quero transformar essa palavra em feminino, eu coloco o a. Então, ele fica, ao invés de professor, fica professora. Se eu tenho doutor, doutor. Se eu quiser transformar para uma palavra feminina, um substantivo feminino, eu coloco o a depois de doutor. Depois do R, eu coloco o a, como tem aqui, ó, no livrinho de vocês. Se eu tenho essa terminação, eu coloco o a para virar doutora, doutora, certo? E aí as formas irregulares. Eu tenho substantivos que terminam com essa, isa, ina e tris. Se eu tenho barão, barão. Se eu quero transformar em feminino, eu boto a terminação ESA, essa. Se eu tenho barão, barão, eu formo o feminino de barão, baronessa, acrescentando o e o SA, baronessa. Se eu tenho poeta, terminação em A. Se eu quiser transformar em feminino, um substantivo feminino, eu tiro o A e acrescento o issa. Então, por isso que ele fica poetissa. Tenho galho ou galho. Se eu tenho galho, eu tiro o O, acrescento o ina. Se eu tenho galho, de galo, e eu quero formar um substantivo feminino para galho, eu tenho galina. Então, eu tiro o O, coloco o ina. Então, tenho galina. Actor. Actor termina com R. E aí, eu não acrescento A, diferentemente de outras, do professor, por exemplo, que a gente viu que só acrescenta o A. O ator, diferentemente, a gente tira o R, a gente tira o OR e acrescenta o tris. E ao invés de ser actora, a gente faz atriz, entendeu? Então, é essa formaçãozinha. E alguns femininos são estreitamente irregulares, ou seja, são irregulares porque elas não derivam do substantivo masculino. Porque geralmente, quando a gente está vendo uma palavra feminina e uma palavra masculina, o substantivo feminino, ela varia da palavra masculina. Tipo professor. Eu tenho professor ou professor e eu tenho a professora. Então, professora, ele varia da palavra professor. E, geralmente, quando a gente diz que um substantivo é irregular, quando ele não tem essa variação, quando ela não tem essa derivação, eu tenho professor e tenho professora. O professora, ela deriva do professor. Ator, atriz, deriva da palavra, do substantivo ator. Mas se eu quero um substantivo irregular, eu tenho palavras que não derivam, substantivos femininos que não derivam dos substantivos masculinos, certo? Então, aqui como o exemplo do livro de vocês dá. Alguns femininos são estreitamente irregulares, ou seja, que não variam, que o substantivo feminino não varia do substantivo masculino. Então, eu tenho cavalheiro, que é o cavalheiro, eu tenho dama. Tenho cavalheiro, o cara que monta a cavalo, e eu tenho amazona, que é a mulher também que monta a cavalo. Eu tenho caballo, que é o cavalo normal, que é um animal. Eu tenho iégua, que é a égua, cavalo e égua. Cavalo, substantivo masculino, égua, substantivo feminino.
A égua é um substantivo feminino irregular porque ele não varia do substantivo masculino, certo? Eu tenho macho, eu tenho hembra, eu tenho macho e fêmea. O hembra, o fêmea, não varia do substantivo macho, né? No substantivo masculino, que seria o macho. Touro, eu tenho touro e eu tenho vaca. O vaca é um substantivo feminino irregular porque ele não varia de touro. E aí eu tenho carneiro e oveja, carneiro e ovelha. Ovelha, substantivo feminino irregular porque ele não varia, ele não deriva de carneiro. E aí, substantivos comuns uma forma para os ambos gêneros, mas a sua distinção é feita pelo uso do seu artigo. Ou seja, eu tenho palavras substantivas, eu tenho substantivos invariáveis, que elas não variam de acordo com masculino ou feminino. É a mesma palavra para ambos os sexos. Então, eu tenho uma palavra para o masculino e eu tenho a mesma palavra para o feminino. E a única coisa que vai diferenciar é se eu coloco lá ou lo, ou ele, na verdade, né? Que a gente viu os artigos. Então, é isso. Os artigos, eles servem para distinguir, geralmente, essas palavras invariáveis, se elas são masculinas ou se elas são femininas. Se ela for um substantivo invariável feminino, eu boto lá. Se ele for um substantivo invariável masculino, eu boto ele, né? Que a gente já viu. E aqui ele bota el atleta, o atleta, e lá atleta, ou seja, o atleta e a atleta. Tem el joven, ou seja, o jovem, e la joven, a jovem. É a mesma coisa no português. Eu tenho o jovem, que começa com o, e por conta disso, um substantivo masculino. E eu tenho a jovem, um substantivo invariável feminino, que eu distingo se ele é masculino ou feminino pelo uso do artigo. Certo, pessoas? E aqui, página 28, para vocês. Página 28, vamos lá. Substantivos epiceno, uma forma genérica para ambos os sexos. Ou seja, eu tenho um substantivo composto. E aí ele só vai mudar uma das palavras, certo? Mas essa daqui a gente não vai ver agora. A gente só vai ver com a profundidade mais tarde, porque ela é um pouco mais complicada e eu prefiro dar esse exemplo quando a gente voltar às aulas, mas a gente vai ver. Vamos lá. A formiga macho, a formiga fêmea. Ou seja, esse substantivo, ele vem de acordo com os substantivos, de acordo com os nomes dos animais. Alguns animais a gente não tem a distinção, um nome próprio para feminino ou masculino, como a gente tem boi para o masculino e vaca para o feminino. Como eles colocaram aqui formiga, a gente tem que colocar esse substantivo formiga e distinguir macho ou fêmea, a gente colocando o nome macho ou fêmea. Então, a formiga macho, a formiga fêmea. E aqui, barata, por exemplo, que em espanhol é cucaracha. La cucaracha fêmea ou la cucaracha macho, porque a gente não tem barato e barata, né? A gente tem geralmente barata para um único ser vivo que a gente distingue se ele é masculino ou feminino colocando macho ou fêmea. E é isso, certo? Eu acho que vocês entenderam. E aí eu tenho el cuervo macho, o corvo macho, e el cuervo hembra, o corvo fêmea. Certo, pessoas? E aí, observações que a gente tem que lembrar. Os nomes acabados em arre, viarre e outros são sempre masculinos. E quando a gente for falar, a gente não fala aviarre, a gente não fala la viarre, a gente fala el viarre, porque é sempre um substantivo masculino. Umbre, sempre femininos. La legumbre, que ele dá como exemplo sempre feminino. Essa terminação, quando você vê uma terminação em umbre, é sempre um substantivo feminino. Masculinos, dias das semanas, todos os dias das semanas
são masculinos. E o dia da semana a gente vai ver mais na frente. Mas aí tem el lunes, que eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual dia da semana é el lunes. Se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Eu quero ver se vocês sabem espanhol. Vamos lá. Femininos, a letra do alfabeto. Quando a gente vê a letra do alfabeto, geralmente, raramente a gente não tem palavras, a gente não pronuncia as letras com o artigo ele. A gente só fala as letras, as vogais, as consoantes com o lá, com o artigo lá. Então, lá A, lá B, lá C, lá D, lá E, e toda é só assim, certo? E aí, terceiro, os nomes de árvores são geralmente masculinos, ou seja, laranjeira no português é feminino, mas no espanhol é masculino, que a gente tem el naranjo, ou seja, laranjeira, a árvore que dá laranja. E aí a gente vai aprender depois, eu acho que não nesse ano ainda, mas a gente vai aprender que essas palavras que geralmente, substantivos que são femininos em um idioma e masculino em outro idioma, quando a gente vai traduzir, são heterogenéricos. Eu acho que a gente não vê esse assunto, mas por curiosidade, que eu já falei aqui, laranjeira e naranjo. Laranjeira é substantivo feminino no português. Quando a gente transforma pro espanhol, el naranjo, ou seja, el naranjo é um substantivo masculino, quando a gente coloca os dois assim, em português feminino, em espanhol masculino, a gente tem os heterogenéricos, mas aí a gente vai ver mais na frente. Certo, meus amores? Então, a atividade de vocês, página 28, somente página 28 para vocês. Não, página 28. Só página 28. Só página 28 para vocês, que o outro eu já falei para vocês. Se não falei, página 28, página 29 para atividade. Primeira, investigue e complete com o feminino esses substantivos. Tem aí vários substantivos e você vai ver, você vai transformar ele, se tiver um feminino, se tiver um masculino, bota no feminino. Se tiver no feminino, bota... Eu já falei isso de novo. Se tiver por aqui um substantivo masculino, você transforma para o feminino. Se tiver feminino, transforma para o masculino, certo? Primeira questão. Segunda questão, relacione os masculinos da coluna 1 da esquerda com os femininos da coluna 2 à direita. Então, tem aqui, aí vocês vão ver as suas formas femininas e vai colocar qual se tiver príncipe e princesa, vocês vão colocar príncipe letra A. Aí tem na outra coluna para vocês relacionarem princesa, aí você vai botar a letra A do príncipe com princesa. Aí vai botar a letra A lá no quadradinho que tem aqui, certo? Já tô dando resposta de um, certo, pessoas? E o outro é para vocês colocarem o gênero dos substantivos com a ajuda dos artigos. E aí a gente tem os substantivos. Se for substantivo feminino, você coloca lá. Se for substantivo masculino, você coloca ele, certo? E a segunda questão, a mesma coisa. E é isso, é só o primeiro e a segunda questão da página 29. Beijo, meus amores. Essa atividade para me entregar até sexta-feira, certo? Beijos.